mais uma Lion Academy. Eu estou muito feliz hoje que a gente está terminando o livro do Êxodo. Hoje a gente vai dar uma corridinha aqui para vermos até o final do capítulo. Domingo que vem a gente começa o livro de Levíticos. E nós falamos o domingo passado sobre o Sinai. Hoje nós vamos falar sobre o tabernáculo e fechar esse tempo do Êxodo aqui. Fechar não, né, gente? Porque essa história vai ser contada lá na frente em Números. Todo esse percurso desse povo. Eu gosto muito de falar do tabernáculo. Nós estivemos lá em Israel e foi uma experiência muito... É diferente você ler na Bíblia e você estar lá e você ver aquela réplica do tabernáculo. Aqui, olha, já está no telão. Essa é a réplica que está lá em Israel. Vocês estão vendo que está no meio do deserto? É quente, gente, é quente. Não é fácil, é quente. Mas aí a gente vê, né, o tanto que esse povo andou no deserto, o tanto que era desgastante, né? E o tanto que o poder de Deus estava sobre aquele povo. Por quê? Porque a gente sabe pela palavra de Deus que a roupa deles não se desgastava, o calçado não desgastava, não é mesmo? Aí quando a gente está nesse ambiente, né, que é ali no meio do deserto, pisando naquela terra, vendo como que é difícil caminhar ali, e a gente tem essa percepção de como foi difícil, foram tempos difíceis para o povo de Deus, né? Você vê que tinha mulheres, crianças, animais, e todos ali passando por tudo aquilo juntos. E o Senhor, Ele manda fazer o tabernáculo. Para quê? O que era o tabernáculo? Era um lugar para Deus habitar no meio do povo. Até agora, Deus não habita com o povo. Ele desceu lá no Monte Sinai, né, para conversar ali com o povo, com Moisés. Dali, eles fizeram um acordo. E agora Deus ele está dando a Moisés as instruções para montar algo que seria o local onde Deus possa agora estar com o povo que é dele. E esses capítulos que nós vamos ver aqui para frente, do 25 para frente, são detalhes de cada parte do tabernáculo. Deus deu todos os detalhes, Deus deu as medidas, Deus deu o tipo de material que eles vão usar, para que Deus possa habitar ali com eles. Deus vai sair do Sinai e vai habitar junto com o seu povo. No capítulo 25, ele vai pedir ao povo que faça as ofertas de ouro, prata, bronze, pedras que eles trouxeram lá do Egito. E agora Deus fala, tragam para fazer o tabernáculo. O primeiro utensílio que ele manda fazer é a arca. A arca, ela é toda de ouro, feita de madeira de acácia, é super resistente. Aí Deus explica como seriam todos os utensílios. Aí ele diz, olha, tem argolas para ninguém pôr a mão, né, para transportar com varas, para ninguém tocar na arca. Por quê? Porque a arca, ela está simbolizando ali a santidade,
né, que está no templo do Senhor. E aí o que Deus instrui? Que faça essa arca. E o que vai colocar dentro dessa arca? O que tinha dentro da arca da aliança? Tinha as pedras, né, da lei, que eram as tábuas da lei, uma tigelinha com um pouco do maná, né, para o povo lembrar. Eram coisas importantes, por isso que Deus manda colocar dentro da arca, para que não fossem esquecidas. Então, ali as tábuas da lei, ali estavam um pouco do maná, que era a provisão diária que Deus mandava para eles, ali estava a vara de Arão que floresceu. Então, esses 3 elementos estavam dentro da arca. E aí, quando você vai estudar a arca, você fica fascinado, né? Porque primeiro ninguém sabe, gente, aonde está a arca? Ninguém sabe aonde está essa arca. E é algo que era a presença de Deus, a glória de Deus estava ali. É algo assim que tudo isso, né, que Deus manda fazer com medidas exatas, com todas as instruções, com pessoas que Ele escolheu para fazer, tanto Ele escolheu, quanto Ele capacitou, porque nós estamos falando de um povo que era escravo. Então, tudo isso tem um simbolismo. Olha lá dentro da arca. As tábuas da lei, o maná. Lembra que eu falei para vocês que eram como umas sementinhas de coentro, né? Dizem que com sabor de pão de mel, assim, algo que no nosso tempo, para a gente entender mais ou menos no nosso tempo qual era o sabor, né? E a vara de Arão ali. Então, Deus, Ele instrui o seu povo, capacita o seu povo para fazer essas coisas, e é algo que é tão forte que ainda hoje nós estivemos lá e a presença de Deus ali naquele lugar. Nós tivemos uma experiência maravilhosa, tanto em 2019, dentro do Santo dos Santos, onde estava a arca, quanto neste ano também. Deus falou conosco ali no tempo que tivemos. Já tinha até outro grupo para entrar. Das 2 vezes tinha outro grupo para entrar e a gente não conseguia sair, gente. Olha a gente atrapalhando lá a caravana dos outros. Mas é que até hoje, quando a gente pensa, quando a gente lê, tudo que a arca simboliza é algo muito forte, porque Deus estava ali morando no meio do seu povo. Você imagina um negócio desse? Deus fala, não, agora eu vou com vocês, eu vou morar com vocês. E ali Deus dá todas as instruções, as medidas, como tudo deveria ser feito, o sacrifício, o átrio, a tenda. Coloca lá no começo, ali, ó, do lado de fora, porque ali, olha, ali era o local do sacrifício, esse grande. Ali atrás a bacia onde o sacerdote se limpava, lavava as mãos. E ali dentro o santo, e depois o santo dos santos, aonde a arca ficava, que era o lugar que somente o sumo sacerdote poderia entrar, né, para ali oferecer a Deus, pedir perdão a Deus pelo pecado do povo e fazer todo aquele ritual que Deus deixou ali. A arca tinha um poder.
Você imagina algo que, lá no Salmo, tem um Salmo que fala que Deus está entronizado entre os querubins. E aí a gente vê, até hoje, né, filmes sobre a arca. Quem nunca assistiu Indiana Jones? Ali, atrás da arca, arqueologia ainda hoje procura essa arca. Por quê? Por conta do poder que estava dentro da arca. Agora, é fácil a gente entender por que eles nunca vão achar, né? Porque imagina algo que era tão poderoso, hoje uma nação que se apoderasse dela, o que ia poder, sei lá, fazer, não ia poder fazer nada, mas imagina o que a religião, a distorção que iria acontecer em volta dessa arca. E o que deixa a gente estarrecido nos nossos dias de hoje é que o que estava dentro daquela arca, que ainda hoje é procurado pela arqueologia, pelos poderosos, é algo que hoje está dentro de nós. Nós somos a arca hoje, né? Não é uma coisa maluca da gente pensar? Todo aquele poder está hoje dentro de nós. O exército filisteu, ele vai lá roubar a arca e todo mundo quer o poder que está dentro da arca. Só que hoje este poder está dentro de nós, dentro de mim e de você, né? E é algo maravilhoso da gente entender isso. E daí a gente vai ver nesses últimos capítulos, né, do tabernáculo, de tudo. Olha que coisa linda, gente. No meio do deserto, vocês estão lembrados que eles saíram do Egito, eles andaram 3 meses para chegar aí, né? Não aí onde o tabernáculo está hoje, mas para chegar lá no pé do Sinai, aonde Deus vai dar todas essas instruções. Porque esse tabernáculo, essa réplica do tabernáculo que nós estamos vendo aí, ela é feita hoje lá no território de Israel. Então, nós vamos ver nesses próximos capítulos esse tabernáculo, ele sendo descrito. Tá? Do capítulo 17 ao 22, do capítulo 25, do 17 ao 22, ele fala do propiciatório e da tampa da arca, do 22 ao 30, da mesa, do 31 até o 40, ele fala do candelabro, e assim por diante ele vai descrevendo todas as coisas como deveriam ser feitas, com detalhes. E eu quero que vocês se atentem nesses primeiros 5 livros da Bíblia, que nós vamos ver um Deus extremamente detalhista. Porque Deus está formando aqui uma nação. Então, esse Deus, ele forma essa nação atento a todos esses detalhes. Lá em Levíticos vocês vão ver como Deus continua dando instruções até para o dia a dia do povo, até quanto à roupa que o povo deveria vestir, como deveria ser. E a gente vê um Deus zeloso, a gente vê um Deus detalhista, um Deus que não quer que as coisas sejam feitas de qualquer maneira. E esse Deus, esse é um conhecimento muito precioso de Deus, porque no nosso século, a gente confunde, por nós estarmos vivendo a graça,
A gente muitas vezes não se atenta a isso. E Deus, Ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo um Deus zeloso. Ele continua sendo um Deus detalhista, né? Um Deus que se esmera. Um Deus que não recebe as coisas de qualquer maneira. E esses 5 primeiros capítulos, primeiros livros da Bíblia, nos dá esse conhecimento de Deus, entre outras coisas. No 26, ele continua falando das cortinas do tabernáculo. No 27, o altar do holocausto, que foi o que eu mostrei para vocês lá do lado de fora, que é o átrio, que é toda aquela parte externa. Aí do 26, Deus está dando instruções para fazer toda essa parte. No 28, o 1 e o 2, ele fala: faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Então aqui Deus está separando os levitas, Deus está separando os descendentes de Arão, da tribo de Levi, para o sacerdócio. E aqui no versículo 3, Deus está falando lá das vestes sacerdotais, né, de como elas deveriam ser feitas. Aí você tem aqui o peitoral do juízo, que é aquele peitoral, né, que era da veste sacerdotal, que tinha as 12 tribos, 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. E tem uma coisa muito curiosa aqui, gente. Aqui no 28:30, olha: também porás no peitoral do juízo o urim e o tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrares perante o Senhor. Assim, Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Vocês lembram o que é urim e tumim? Urim e o tumim era usado para tirar a sorte. Era assim, era uma bolsinha que era colocada ela ficava no peitoral do sacerdote, tá? E, gente, realmente era para lançar sorte. É estranho, mas era. Não, até hoje a gente não sabe exatamente como são essas pedras, porque não foi encontrado. Mas era alguma coisa que dava para lançar ali. E era assim, lançar sorte, mas era lançar sorte, por exemplo, assim, a vontade de Deus será feita em cima dessa sorte. É uma coisa que parece estranha para a gente hoje, não é? Como assim tirar sorte? Mas era assim. Inclusive, vocês veem lá nos textos, por exemplo, lembram da capa de Acã? Quando Josué perde a batalha, que nós vamos ver lá na frente, e aí ele não sabe o que aconteceu, porque Deus falou que ele ia ganhar as batalhas e de repente ele perdeu. E ele fala: mas como assim? Como que nós perdemos se Deus disse que nós íamos, a gente podia ir? E aí o Josué lança a sorte, né? Pede para lançar a sorte, porque era o sacerdote que podia fazer isso, tá? E a sorte cai sobre a família de quem? Sobre a família de Acã. Era ele que tinha escondido os tesouros que ele tinha roubado dentro da tenda. Quando chega lá em Saul, lembram? Quem que o Senhor chama? Né? O Senhor falou: a sorte caiu sobre a família tal, que era a família de Saul. Aí lá em Atos, vocês se lembram quando eles precisam colocar um apóstolo no lugar do Judas,
né? Jesus morreu, o Judas traiu, se enforcou, e eram 12 apóstolos, ficaram 11 apóstolos. E daí, numa reunião, em Atos 1, eles falam, vamos lançar a sorte para ver quem é que vai ficar no lugar do Judas. Aí diz, a sorte caiu sobre Matias. E aqui, no Antigo Testamento, que a gente vai ver essa prática do Urim e o Tumim com mais frequência, porque os sacerdotes, eles precisavam tomar decisões, então eles lançavam o Urim e o Tumim. E tem mais, gente, tem relatos na Bíblia que fala que teve muitas vezes que eles lançavam e Deus não queria falar. Então não era uma adivinhação, tá? Teve muitas ocasiões que eles lançaram e Deus não quis falar. E os sacerdotes usavam essa prática. Então, a gente vê que quando chega a época dos profetas, a gente não vê mais na Bíblia tanto essa prática do Urim e do Tumim, né? A gente vai lançar sorte por quê? Os profetas estavam lá, né? Então, você vai ver muito pouco essa prática, porque já tinha o profeta. Deus já falava pela boca do profeta. Aí, o que acontece quando termina Malaquias? Quando termina o livro de Malaquias, a gente entra no período interbíblico. São 400 anos sem profeta. 400 anos sem voz profética, até João Batista. Aí, quando a gente chega lá, em Atos dos Apóstolos, a gente vê que eles começam a lançar sorte novamente. Por quê? 400 anos sem profeta voltaram ao hábito de lançar a sorte, ao hábito do Urim e do Tumim. Mas, o que a gente observa depois disso? A gente observa que o Urim e o Tumim foi lançado pela última vez, em Atos 1. Essa a escolha de Matias foi a última vez. Por quê? Porque no próximo capítulo, que é Atos 2, já vem a descida do Espírito Santo. Aí, depois do Espírito Santo, depois que o Espírito Santo desce ali, quando os apóstolos têm algo para resolver, o que eles falam? Vamos orar e jejuar e pedir para que o Espírito Santo nos conduza. E aí nunca mais se jogou a sorte depois do Espírito Santo. Então, o que a gente vê? A igreja de Atos 1 era uma. A igreja de Atos 2 era outra igreja, já era a nossa igreja. Amém? Vocês conseguem perceber isso? Então, no capítulo 29, aqui do Êxodo, a gente vê o sacrifício, a cerimônia de consagração. No 30, o altar do incenso, né? E a bacia de bronze. No 31, Deus, ele habilita ali vários homens, né? Para produzir os utensílios. Aí vem a descrição de todos os utensílios. Aí vem a capacitação dos homens. Agora lá no 31:18. Olha, e tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testamento, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Ai, gente, já pensou? Que coisa, né? Veja que foi Deus quem produziu essas tábuas. E é tão impressionante isso. Deus estava ali no Monte Sinai.
E até hoje, quando a gente sobe aquele monte, a gente sente um negócio, né? Vocês que foram, é muito difícil para subir, mas quando a gente está lá em cima, a gente sente que realmente Deus estava ali, né? Deus, e ali Ele deu toda a lei, ali Ele deu tudo isso, com tanta riqueza de detalhes. E aí no capítulo 32, o ponto crucial da história, que é o bezerro de ouro, e o Moisés, né? Fala, olha, Deus fala a Moisés, o povo se perdeu lá embaixo, no capítulo 32, do 7 ao 10, então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado, fez para si um bezerro fundido e adorou e lhe sacrificou. Do 10, agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e te farei uma grande nação. Né? Olha só, Deus falou, já viu lá esse povinho? Que povinho complicado, desce lá, que eu vou acabar com eles, e eu vou começar tudo de novo com você, né? Vou fazer de você uma grande nação, coisa que Deus tinha prometido, já falado lá atrás para Abraão, para Isaac, para Jacó. Mas aí vem uma coisa muito interessante, gente, o debate de Moisés com Deus. Olha lá no 32, 11. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse, por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Para que hão de dizer os egípcios, com seus maus intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra de Abraão, de Isaac, de Israel. Aí o Moisés, ele começa a debater com Deus. Moisés, ele começa a interceder pelo povo. E o mais interessante, gente, Deus aceita o argumento de Moisés. Deus aceitou, né? E aí fala, porque Deus não muda de ideia. Gente, né? Só que Deus, né, ele não falou o que o povo estava fazendo para Moisés, né? Ele falou, olha lá, o teu povo se perdeu, vai lá para baixo, chega, vê lá o que eles estão fazendo. E aí quando o Moisés chega, desce, vê, ele fica irado, joga as tábuas no chão, quebra tudo, como quem diz, para que isso? Né? Se esse povo é assim. E aí a gente vê no 20, 21, e pegando no bezerro que tinham feito, queimou-o e o reduziu a pó, que espalhou sobre a água e deu de beber os filhos de Israel. Depois perguntou Moisés a Arão, que te fez esse povo, que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Respondeu Arão, não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que o povo é propenso para o mal, pois me disseram, faze-nos deuses que vão diante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem se nos retirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então eu lhes disse, quem tem ouro, tire-o. Deram e eu o lancei no fogo e saiu o bezerro de ouro. Que cara de pau, Arão, gente. A Bíblia fala que ele pegou ouro, ele pegou tudo lá, ele esculpiu o terrível do bezerro. Quando Moisés falar com ele, ele fala, eu joguei tudo que eles me deram lá no fogo e saiu esse bezerro, cara de pau. E aí a gente vê que o Moisés manda matar os idólatras, muita gente vai morrer nesse dia. E no 30 o Moisés intercede pelo povo, né?
E olha como que é interessante essa intercessão. 30, 32. O Moisés, ele é um grande intercessor. Aqui do 23, não, 34. Eu me perdi aqui. No 30, o Moisés intercede pelo povo. Gente, eu não vou ler, porque já está dando a hora, eu quero terminar. Mas o Moisés, ele é radical, né? Ele fala assim para o Senhor, olha, perdoa esse povo. Perdoa, senão me mata também. Veja que o Moisés, ele está se colocando mesmo como responsável pelo povo. Ele se coloca como intercessor. E o Moisés aqui, ele prefigura Cristo, né? Ele é uma tipificação de Cristo. E a gente vai ver lá no Deuteronômio, ele vai falar para o povo, Deus suscitará no meio de vós um profeta semelhante a mim. Só que ele está falando aqui, não de um profeta, ele está falando o profeta. E este profeta é Jesus, porque Jesus, ele é o profeta. Você vai ver quando chega lá em João Batista, vão perguntar, né? Ele vai perguntar, e você? Você é o profeta? E eles estão falando do profeta de Deuteronômio, que Moisés disse que surgiria. Os judeus, eles esperam até hoje. Eles creem que o profeta vai aparecer, o Messias, né? E você vê lá também que, em contrapartida, Jesus, ele sobe também ao monte e ele dá a lei. Né? Por quê? Porque o Sermão da Montanha, gente, é em suma a lei de Deus do novo mandamento. Esse é o nosso mandamento. Agora, o mandamento da nova aliança. Está lá, Jesus também subiu no monte, Jesus também deu um mandamento. Ele é o nosso mandamento. Então, você tem essas figuras. E aí o Moisés fala assim, olha, se o Senhor vai matar o povo, então risca meu nome do livro da vida. Naquela época, o Moisés já tinha entendimento do livro da vida. Gente, por quê? Porque Deus conversava muito com Moisés. Deus levava altos papos com Moisés ali em cima. Já pensou? Moisés, todas as vezes que subia no Sinai, ele ia conversar com Deus. Moisés conversava com Deus face a face. E do 33, do 1 ao 11, nós vemos a relação especial de Deus com Moisés. Especialmente lá no versículo 3, Deus diz, eu não vou subir no meio de vocês, porque vocês são um povo de dura cerviz, vocês são um povo cabeça dura. Né? Então, Deus está ali falando com Moisés e Moisés falando com Deus. Não, se o Senhor não for, a gente não vai também. E você vê que Deus está ali forjando Moisés. No final do livro a gente vê que a transformação de Moisés, como Moisés mudou, né, nesse tempo. Porque olha, eles saíram do Egito, chegaram no Sinai, ficaram no Sinai ali parados, né, nesse tempo aí que tudo isso que a gente está falando aconteceu, né? Deus já está aqui no capítulo 33 dando instruções, ordens, e Deus está falando, vocês vão sair, mas eles ainda iam ficar mais um pouquinho ali, algumas coisas ainda iam acontecer, mas Deus já estava preparando eles para sair dali, que vai finalizar o livro na preparação para sair, porque lá em Números que nós vamos ver mesmo eles saindo da terra, porque o Êxodo, Levíticos e Números,
eles estão nessa ordem, mas Êxodo a gente está vendo essa história, Levíticos não vai contar histórias. Levítico, ele tem pouquíssimas histórias. Levíticos, ele nada mais é do que um livro que Moisés traz as instruções de Deus para o povo, mas tem poucas histórias. História mesmo a gente vai ver lá em Números. E agora eles vão sair, vão em direção à terra prometida. Números vai contar a chegada nessa terra. Olha aqui, gente, 33, versículo 11. A relação aqui de Deus com Moisés. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Olha que relação linda, gente, que Deus tem com Moisés. E no 34, do 6 a 9, esse é importante também. Olha que nesse Deus, o Moisés, ele está clamando pelo povo, né? Ele está ali intercedendo pelo povo, mas olha que diferença desse Moisés para aquele Moisés que falou assim, o teu povo lá que o Senhor tirou da terra de Deus falou, o povo é seu, lembra? Aí depois Moisés falou, não, é o seu povo. Agora olha esse Moisés aqui, olha o líder que Deus forjou nesse tempo, do 6 a 9. E passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais dos filhos e dos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente, curvando-se, Moisés para a terra o adorou e disse, Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura cerviz, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos por tua herança. Então, você vê que o Moisés, ele assumiu o povo agora, né? Você vê a mudança já do caráter do Moisés. Não é o povo que o Senhor tirou do Egito, não, esse povo é meu. Olha a diferença do líder nascendo aí. E Deus, ele estava, né, ali vendo toda essa transformação do Moisés, o Moisés virando um grande intercessor. Agora o Moisés estava de intermediário entre Deus e o povo, e talvez era isso mesmo, gente, que Deus estava querendo dizer. Olha, Moisés, o povo é seu, faz parte de você, né? E trabalhando, a liderança de Moisés ali, falando, você tem que comprar a coisa mesmo, o povo é rebelde, mas foi você que eu levantei para conduzir esse povo é teu, veste essa camisa, né? Não é mais aquele povo que o Senhor tirou do Egito. Parece que Moisés aqui, ele mudou o discurso dele, então, né? E fala, perdoa a nossa iniquidade, nos conduz. Moisés roga a Deus que vá com eles. E agora Deus vai com eles. E Deus fala assim, tá bom, vai, então monta lá o tabernáculo. Você vê essa relação de Deus com Moisés, gente, nunca mais na Bíblia ninguém vai ter essa relação com Deus que Moisés teve. Nunca mais a gente vai ver isso. Tanto que o próprio Deus fala, olha, nunca mais eu vou me manifestar desse jeito. Com o meu servo Moisés, eu falo face a face. Né? Então, é lindo da gente ver essa relação de Deus com Moisés. E eu preciso terminar
aqui, porque a gente já tá. Deus vai dando essas instruções todas, e Deus fala, olha, o primeiro mês do segundo ano, a saída deles aqui do Egito, ó, no capítulo 39. O povo fez tudo direitinho. O povo fez tudo direitinho, do jeito que o Senhor mandou, todas as instruções. Não, vamos no 40. 40, 16, 17. E tudo fez Moisés segundo o Senhor lhe havia ordenado, assim o fez. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, se levantou o tabernáculo. E Moisés, ele levando o povo para a terra prometida. Tá? Então, aí a gente vai... Como é que era isso, gente, depois dessa caminhada? Era assim, a nuvem estava ali paradinha, né? Então, todo mundo estava paradinho ali. Todo mundo paradinho. Está vendo esse tabernáculo? As tribos, eles dividiram por tribos, e aí cada tribo lá na frente, cada tribo vai ficar, uma no sul, no norte, e todas ao redor do tabernáculo, e o tabernáculo no meio. É assim que eles vão acampar daqui para frente. Tá? O tabernáculo sempre vai ser ali o centro. Deus vai morar no meio do seu povo. E aí a nuvem parava, eles sabiam, estavam caminhando, a nuvem em cima deles. A nuvem parava, eles falavam, é hora de parar, é aqui que Deus quer que a gente fique. Aí eles paravam, montavam todo o acampamento, montava todo o tabernáculo de novo, porque esse tabernáculo ele era desmontado. Gente, já pensou o trabalho que dava isso? Todo desmontado, todo carregado adequadamente, né? E eles continuavam a caminhada. Aí, e essa nuvem andando com eles. A nuvem parou? Pronto, a nuvem parou. É aqui que a gente vai parar, é aqui que a gente vai montar o tabernáculo novamente. Amém? Então, a gente fecha esse período do Êxodo. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguém tem alguma dúvida? Não? Todo mundo entendeu? Essa última parte são mais as instruções, né, de como que Deus quis que eles montassem tudo. E eu acho fascinante isso, porque a gente encontra aqui, nessas páginas, um Deus santo, um Deus zeloso, um Deus detalhista, e um Deus que continua sendo Deus, e um Deus que não mudou a sua personalidade. Esse Deus de tantos anos antes de Cristo continua sendo o nosso Deus, e Ele continua sendo dessa forma. Por isso que é tão importante a gente estudar isso, para a gente ter a compreensão de quem é Deus. Porque muitas vezes a gente tem 10 anos de evangelho, 20 anos de evangelho, mas a gente não conhece Deus. Porque a única forma de conhecermos a Deus é conhecendo as Escrituras. Vocês entendem que a gente pode viver 20 anos dentro de uma igreja e não saber quem é Deus? E a gente pode simplesmente inventar um Deus na nossa cabeça, sabe? Eu crio um Deus que cabe dentro da minha percepção de Deus. E muitas vezes esse Deus que a pessoa está servindo há tanto tempo não é o Deus da Bíblia. É o Deus que ela desenhou para caber dentro de tudo, para suprir as necessidades dela. E Deus continua sendo assim.
Quando a gente for ver na próxima aula Levíticos, vocês vão se apaixonar por um Deus detalhista. Um Deus detalhista que cuida do seu povo. Mas esse Deus detalhista que cuida do seu povo, esse Deus que quer formar essa nação aqui, e esse Deus que nos criou, Ele exige, nós vimos no Êxodo inteiro, o que Ele exige no Êxodo? O que Ele quer ensinar para esse povo? A santidade, gente. Para que Deus dá tantos detalhes de todas as coisas que eles têm que fazer? Olha, vocês vão fazer a arca, vocês vão fazer argola, vocês vão fazer varais, porque vocês não podem tocar aqui, porque é santo. O que Deus está ensinando para esse povo? A santidade de Deus. Por quê que esse povo precisava aprender sobre santidade? Porque Deus ia habitar no meio deles, e Deus não pode habitar no meio do pecado. Esse povo, para ter Deus no meio dele, precisava entender o que é ser santo. Se nós queremos ter Deus no nosso meio, nós precisamos trabalhar a nossa santidade. Ainda hoje. Quer ter Deus no nosso meio? Olha, a coisa que mais deveria nos apavorar é a ideia de Deus não estar no nosso meio. Como que você vai carregar essa arca que hoje está dentro de nós? Essa arca que era o símbolo de maior santidade, como que você vai carregar essa arca dentro de você sem essa santidade? Então a gente precisa entender que isso realmente importa para Deus e que isso realmente deveria importar muito para nós. Aliás, isso deveria ser a coisa mais importante da nossa vida. Amém?